Olá, que o seu dia, a sua semana sejam repletos de bênçãos. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, vira a nossa intuição de cabeça para baixo. Ele vem do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sword. É um livro excelente. E a proposta central dele é um paradoxo que deixa a gente um pouco desconfortável, sabe? A ideia de que a verdadeira intimidade com Deus não vem de mostrar as suas qualidades, Ah, não mesmo. mas sim de ter a coragem de confessar as suas falhas. Exatamente. A questão que o livro levanta não é aquela que a gente está acostumado a ouvir, né? Você conhece a Deus? Certo? A pergunta é outra, muito mais penetrante, que é: ele conhece você? E segundo o autor, a resposta para essa pergunta é o que define tudo. Vamos começar então pelo ponto mais dramático que o livro usa para mostrar a importância disso. Ele nos joga, assim, direto no cenário do juízo final, É uma imagem bem forte. muito forte. Há um grupo de pessoas se aproximando de Deus e elas parecem bem confiantes. Elas apresentam um currículo impressionante. Um verdadeiro portfólio de realizações espirituais, né? Exato. Elas dizem: Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres. Ou seja, elas fizeram o que se esperava de seguidores dedicados. A expectativa delas é, obviamente, de reconhecimento, de recompensa. Claro. E é aí que a coisa fica aterrorizante. A resposta que elas recebem, baseada nos textos de Mateus e Lucas, é: nunca os conheci. Afastem-se de mim. É um baque. Quase injusto, não acha? Essas pessoas não eram preguiçosas. Elas estavam ativas, fazendo coisas notáveis, aparentemente em nome de Deus. O que está faltando nessa equação, segundo o livro? Essa é a pergunta-chave. O que está faltando não é a atividade, mas a intimidade. O texto argumenta que é perfeitamente possível, sabe, construir um ministério inteiro, ter uma reputação impecável E ainda assim, e ainda assim ser um completo estranho para Deus. A resposta a nunca os conheci não é sobre Deus não saber quem eram ou o que fizeram, no sentido de onisciência. entendi. É um conhecer relacional, sabe? Como se conhece um amigo próximo. Eles eram, talvez, funcionários eficientes, mas não eram íntimos. O foco deles estava no fazer, nas obras, e não no ser, na relação. Erno, os milagres que todo mundo via, mas a métrica que realmente importava era interna, relacional. Precisamente. E isso nos leva à solução que o livro propõe. Se o problema é não ser conhecido, como é que se resolve isso? É aí que entra o conceito do lugar secreto. É exatamente aí. E o livro é muito cuidadoso, sabe, ao definir que esse lugar secreto não é um cômodo com uma placa na porta. Não é um espaço físico. Não. É um estado de ser. É o espaço relacional onde a gente tira todas as máscaras. Não é o lugar onde você vai para impressionar a Deus com sua devoção, mas para se apresentar com o que o texto chama de face descoberta. Face descoberta é uma imagem muito forte. O que isso significa na prática? Significa mostrar tudo, sem edição. O bom, o mal e principalmente o feio. É o ato de voluntariamente expor as áreas da sua vida que você normalmente esconde de todo mundo. Até de nós mesmos, às vezes. Exato, até de si mesmo. E é nesse ponto que a maioria das pessoas trava, por causa de uma objeção que parece lógica. Que seria? Mas Deus já não sabe de tudo, ele é onisciente. Que diferença faz eu mostrar algo que ele já vê? E essa é a distinção sutil e fundamental que o livro explora. Sim, ele vê tudo, mas há uma diferença, assim, abismal entre ele observar uma sala escura e trancada na sua casa Certo. e você abrir a porta e dizer: pode entrar aqui. Por favor, acende a luz. O primeiro é observação, o segundo é convite. É a diferença entre ser vigiado e ser anfitrião. Perfeito. Ao nos recusarmos a convidar Deus para as nossas áreas secretas de vergonha ou pecado, nós impedimos que Ele nos conheça naquele lugar. A intimidade não pode crescer em segredos. O que torna o nome lugar secreto um grande paradoxo. Não é um lugar para ter segredos com Deus. Mas para revelar todos eles. É o lugar onde não há segredos.
E para a gente entender o perigo real de se recusar a fazer isso, de manter uma parte da vida trancada, o livro nos apresenta o exemplo mais trágico de todos: Judas Iscariotes. O caso de Judas é fascinante e muito assustador. Ele estava no círculo mais íntimo. Ele andou com Jesus, comeu com ele, ouviu os ensinamentos em primeira mão. Se alguém parecia conhecer Jesus, era ele. Fisicamente, sim, ele tinha acesso total. Mas o texto aponta que Judas mantinha um segredo muito bem guardado: o roubo. Ele era o tesoureiro e desviava dinheiro. E ele nunca, jamais, trouxe isso à luz. Nossa! Ele viveu uma vida dupla por 3 anos. No epicentro da verdade e da luz, ele era a personificação de alguém que está perto, mas não permite ser conhecido. É quase como um tipo de síndrome do impostor levado ao extremo. Ele estava ali representando um papel e o medo de ser descoberto devia ser paralisante. O livro conecta esse segredo diretamente à queda dele. De forma direta, inequívoca. A tese é que, ao nutrir esse segredo e se recusar a confessá-lo, Judas criou o que o texto chama de uma fortaleza para Satanás em sua vida, um ponto de apoio, sabe? Uma vulnerabilidade que foi explorada até a sua destruição final. Que coisa! A lição é brutal. É possível estar na presença constante de Jesus e, ainda assim, dar espaço para o inimigo. A proximidade física não garante a intimidade relacional. É profundamente inquietante, porque significa que participar de atividades religiosas, estar na igreja, ler a Bíblia, nada disso é garantia. É possível fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, estar construindo uma fortaleza secreta que leva à ruína. A análise é clara nesse ponto. A presença de Jesus pode lidar com a confissão honesta das nossas lutas, por mais feias que sejam. O que ela não pode fazer é invadir um coração que se recusa a ser honesto, que finge que essas lutas não existem. A cura só pode começar quando a ferida é exposta. Certo. Então, o problema é se esconder, a solução é se revelar, mas isso nos leva a um medo muito humano, muito real. Se a gente mostra essa feiura interna, as partes de nós que a gente despreza, a reação natural que a gente espera do mundo é a rejeição. Com certeza. Por que a nossa interação com Deus seria diferente? A nossa lógica diz que o amor é condicional à performance. O texto opera de forma completamente inversa à nossa. A nossa expectativa é: se eu confessar isso, serei rejeitada. Sim, é o medo básico. A realidade descrita é porque você está disposto a confessar isso que eu o aceito. Nossa, essa ideia de que a confissão gera aceitação e não rejeição vai contra tudo que a gente aprende sobre relações humanas. É quase difícil de acreditar. O livro explica por que essa lógica divina funcionaria de forma tão oposta à nossa? A explicação está na natureza do relacionamento. Não se baseia em mérito, mas em graça. O ato de confessar não é um ato de se tornar digno, é um ato de confiança radical. Você está essencialmente dizendo: eu confio que o seu amor é maior que a minha falha. É uma entrega. É uma entrega total. E segundo o texto, Deus responde a essa confiança de forma avassaladora. A passagem descreve a resposta dele como: porque você teve a coragem de me mostrar sua feiura, eu tenho orgulho de confessá-lo diante de meu Pai e declará-lo como meu. A vulnerabilidade se torna a moeda da intimidade. É uma inversão total de valores. A gente teme que ele nos rejeite se souber quem realmente somos. Mas a conclusão do livro é que ele nos aceita precisamente quando permitimos que ele veja quem realmente somos. Lembro de uma citação que o autor usa de uma música. Do Bill Gaither. Aquele que mais me conhece me ama mais. Resume perfeitamente. A intimidade não nasce da perfeição, nasce da honestidade. O texto fala de uma radical entrega mútua, sabe? Sim. A cruz seria a demonstração da entrega dele por nós, e nossa confissão honesta no lugar secreto é a nossa entrega a ele. Essa ideia de aceitação total já é transformadora, mas o livro sugere que os benefícios vão além de simplesmente não ser rejeitada, certo? Toca também em como somos compreendidos. Sim, e esse é um ponto que ressoa profundamente na experiência humana. Além da aceitação,
O grande benefício de ser conhecido por Deus é que Ele nunca nos entende mal. Ele conhece não apenas nossas ações, mas as intenções, os medos e as esperanças por trás delas. Isso é libertador. Quem nunca sentiu a dor de ter uma boa intenção completamente distorcida por outra pessoa? Você tenta ajudar e é acusada de querer controlar. Você age por amor e é vista como egoísta. Esse desencontro é uma fonte constante de frustração. Sem dúvida. O autor argumenta que essa era uma das coisas que mais cativava os discípulos em Jesus. Ele conseguia falar diretamente ao coração das questões deles com precisão cirúrgica, porque ele os conhecia plenamente. Mesmo quando os corrigia duramente, como fez com Pedro, a correção vinha de um lugar de conhecimento perfeito e amor incondicional. Faz sentido. Uma repreensão de alguém que a gente sabe que nos entende perfeitamente tem um peso diferente. Não é um julgamento baseado em aparências, é um feedback que vem de um conhecimento profundo. E aí dá para receber como cuidado e não como ataque. Exatamente. A sensação é de ser plenamente visto e ainda assim plenamente amado. Essa é a bênção de ser conhecido por Deus. No final, o livro amarra tudo com uma passagem de Coríntios que diz: "Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus." É um ciclo. O amor é o motor que nos dá coragem para sermos honestos, e essa honestidade é o que permite que sejamos conhecidos. É um ciclo que se retroalimenta. Então, para a gente resumir, a grande ideia que extraímos dessa análise é que ser conhecido por Deus não tem nada a ver com um currículo de feitos espirituais e tudo a ver com um convite para uma honestidade radical. Isso é sobre abrir as salas trancadas e deixar a luz entrar. O que nos deixa com uma questão final para refletir. Sim, o texto enfatiza a importância de revelar nossas lutas internas, a nossa feiura. Mas qual é a linha tênue que separa a vulnerabilidade honesta sobre uma fraqueza e o uso dessa fraqueza como uma desculpa para não mudar? Como é que esse relacionamento de ser conhecido por Deus nos ajuda a navegar a diferença entre transparência e complacência? Uma pergunta profunda para se pensar. Na próxima semana, a gente continua explorando mais um capítulo deste mesmo livro, Segredos do Lugar Secreto. Até lá, que Deus abençoe todos os ouvintes.